os irmãos acompanhem. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O exemplo da raiz é curioso, pois ele traz a nós uma ideia muito forte. Nós sabemos que a planta recebe alimento pela raiz, e ela também vai se fixando no solo pela raiz. A firmeza, a constância, a saúde, a vida. E se essa raiz não está boa, se essa raiz não consegue se alimentar, e pior ainda, se essa raiz for um veneno, for algo que esteja matando a planta. E ele fala então sobre a raiz de amargura, que não haja raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. A saúde, então, de uma planta depende da raiz. Também a vida de uma pessoa pode ser abalada se a raiz de amargura começar a fixar-se em seu coração. E isso no caso humano, né, agora deixando as plantinhas de lado, exatamente algo que começa pequenininho, né, uma raizinha. A gente já viu, né, aquelas raízes que são pequenininhas e vão crescendo, vão tomando conta, parece que são maior que a árvore, né? Se essa raiz de amargura for tomando conta, for crescendo, nós, ao invés de sermos uma árvore forte, ao invés de sermos uma pessoa estável, emocional, viva, cheia de amor, nós vamos nos tornar um grande problema para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade. E o texto diz que essa raiz, ela vai brotando, e além de vos perturbar, por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura, ela é algo que pode tomar conta de vários ambientes. Mas eu queria, rapidamente, falando a respeito da família. A família é um local preferido da amargura. Ela gosta de se instalar nas casas. A família é o lugar, o nosso lugar principal, onde nós vivemos a maior parte do nosso tempo. E se lá não for um lugar saudável, dali, essa vida emocionalmente perturbada, sem amor, ela vai para onde a gente for. Se você não tem amor na sua casa, como que você vai amar o trabalho, como você vai amar na igreja? Então, muitas vezes, os problemas de relacionamentos que acontecem em diversos lugares começaram porque no lar não há paz. E a falta de paz no lar, ela vai desencadear uma série de questões. Então, a gente percebe aqui, falando de família, primeiro, maridos grosseiros, leva a amargura para o lar. Para a esposa, muito, mas os filhos também estão percebendo que os pais não tratam bem a sua mãe, aí já está trazendo tristeza também. E a palavra de Deus diz que nós devemos, né, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, com grosseria. Esposas briguentas. A mulher também precisa tomar muito cuidado. O desejo de cuidar de tanto do lar, às vezes fazer com que o marido, que não está dando muita importância para certas coisas, ela no desejo de consertar as coisas, ela se torna uma goteira, né?
ou uma mulher rixosa, ou, como nós dizemos, uma esposa briguenta. Provérbios 27:15 diz que o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, e a mulher rixosa são semelhantes. É quando você está tentando dormir e tem uma goteira ou uma água batendo numa lata ou em alguma coisa que não para nunca, não para, e aquilo vai sufocando, aquilo vai incomodando. Temos que tomar cuidado. No lar também nós temos filhos tolos. E o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Os filhos têm que ser bênção. Nós, como filhos, devemos abençoar a nossa família e não ser um filho tolo que, no lugar de perceber que ele está num lugar a ser amado, ele acha que pode, com a sua tolice, amargurar a família. Também nós temos pais provocadores, e vós pais não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como pais, nós temos que tratar o filho com amor, queremos o bem do nosso filho, mas não podemos ser aquele incômodo, né? Sem ter sabedoria para falar, causar esse constrangimento nos filhos, como se nós fôssemos donos dele, né? Eu que mando aqui, e muitas vezes levando tristeza para esses filhos. Viu, irmãos, bem rapidinho essa passagem, como realmente a família é um local preferido da amargura, e o texto que nós lemos, ele fala que nós devemos estar tomando cuidado com isso, para que não haja uma raiz de amargura que brotando vá crescendo e perturbe você, perturbe os outros. No contexto do lar, né? Começa pequenininho, uma palavra, aí vai aumentando o tom, virando uma grosseria, e em muitos lugares chega-se à violência. A gente nem imagina o que acontece em muitas casas, né? De violência física mesmo. E muitas vezes pessoas que estão na igreja, não estou falando só do mundo, não. As pessoas vão se acostumando, permitindo com que essa amargura vai crescendo e vá brotando. Tem uma passagem de Efésios que fala: livrem-se da amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como que nós vamos nos livrar da amargura? É parando de errar? É não vendo mais o erro do próximo? Não, é perdoando. A única forma da gente viver em amor é através do perdão, porque você não falar, eu vou amar você quando você for perfeito. Então a gente não vai poder amar ninguém. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos entender as falhas, como falamos do lar, né? Entender as limitações que o seu marido tem, que a sua esposa tem, dos seus filhos. Perdoar. E assim, como o texto diz, livrar-se da amargura, da ira, da indignação, da gritaria, da calúnia. A amargura é algo tão ruim que ela vai brotando e ela se transforma numa bomba de você criticar o outro. E você criticando o outro, você não só destrói o outro, mas você acaba fazendo com que outras pessoas também passem a odiar aquele. Voltando ao lar, a questão do lar, né? Muitas vezes a mulher ou o marido, não quero puxar sardinha, como diz, né, para um para outro, mas jogam os filhos, né, contra o outro. Uma mãe que fala tanto mal do pai, do marido dela, que o filho cresce achando que o pai é uma pessoa horrorosa. E assim por diante. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Só o perdão
Só nós pensarmos dessa forma. O texto, ele diz lá no finalzinho, perdão como? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É um perdão, uma misericórdia imensa, pois nós não merecemos nada, somos pecadores. Então não é eu vou perdoar o meu marido porque ele se arrependeu, porque agora ele parou de fazer tudo errado, né? Não, eu vou perdoar porque com amor eu preciso ter um lar em paz, não um lar de amargura, de gritarias. E assim a gente vai voltando a partir do amor, reconquistando todas as coisas. O texto que nós lemos no início, ele fala sobre também a gente seguir a paz com todos e a santificação. Está numa outra linguagem. Seguir dá a ideia de se esforçar. A paz e a santificação. E ali ele diz, você deve seguir nessa paz, porque é a única forma de viver em santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos, como cristãos, viver nessa paz. É uma forma na qual nós realmente demonstramos que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus. Que nessa manhã nós possamos meditar nisso, né? Colocar o nosso coração no Senhor, pedindo para que Ele venha nos abençoar. E aí essa mensagem ela pode ser, né, a raiz da amargura no lar, na igreja, no trabalho. Aqui, cada lugar tem a sua particularidade, né? Que o inimigo tenta fazer brotar a amargura. E ela é algo que contamina tanto que as pessoas passam a, não sei se odiar é um termo forte, né? Mas até pode ser, a sentir o outro como uma coisa ruim, que deve ser eliminada, né? Que não quero nem ficar perto. Que triste isso a gente pensar que um familiar, né? Quantas separações existem? A pessoa amava tanto, era meu benzinho para cá, para lá, agora que eles... Eu quero, como chama, ordem de restrição de presença, né? Não pode passar daquela linha ali, mas... Olha que poder que tem o mal na raiz de amargura. E assim também, né? Aqui é bom que a igreja é grande, dá para sentar um lá e um de lá, né? Aí, a raiz de amargura, mas eu vou até conviver, né? Mas eu não passo nem perto, nem cumprimento. Isso é um grande mal. A Bíblia fala aqui que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, independente, né, das nossas falhas, de como nós, às vezes, infelizmente, pecamos um contra os outros, nós precisamos aprender a perdoar e precisamos aprender a viver em paz, né, convivendo com as pessoas que Deus nos deu a oportunidade de conviver. Eu sempre penso, né, que a oportunidade que Deus nos deu de ficar perto assim, a gente tem que aproveitar, não tem que ficar brigando, né? Aproveitar a família, né? O melhor lugar que Deus deu. Depois os filhos vão embora, depois vão casar, então enquanto você está convivendo, você vai viver brigando com seus filhos e assim por diante. Vamos fazer mais uma oração? E que não haja em nós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Pai querido, nós agradecemos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos, ó Pai, e falarmos da instrução que a Tua palavra mesmo nos diz, que nós devemos perdoar como Cristo perdoou, nós devemos amar como Cristo amou, e que o Senhor Deus esteja apagando, ó Pai, toda essa tristeza que muitas vezes existe nos relacionamentos, ó Pai. Que o Senhor não deixe nos olhar para o nosso irmão com tristeza, com raiva, mas que o Senhor coloque amor nos nossos corações. E principalmente, ó Pai, em relação à nossa família, Senhor. Abençoe os lares aqui reunidos, para que haja união, para que haja amor, para que haja relacionamento, ó Deus. E que o Senhor Deus venha curar, ó Deus, as feridas de casamentos, de relacionamentos de irmãos, de pais e filhos,
para que possamos no lar viver em amor, Deus. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.